Você vai conhecer agora uma prática de desenvolvimento de lideranças no setor agro que utiliza técnicas de hipismo. Você vai conhecer através de uma entrevista realizada por Sara Kirchhoff. Flávia Ramos está comigo, CEO da For Leaders, e vai falar sobre esse trabalho tão bacana realizado aqui no estado de São Paulo. Flávia, eu começo te perguntando como que funciona esse trabalho hoje, de que forma que ele é feito e quais os benefícios que ele faz para quem decide, né, quem opta por ir lá a esse encontro com vocês. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Tá, muito obrigada pelo convite. Também agradeço a audiência, né, que está aqui com a gente. Bom, o trabalho começou quando eu descobri a grande lição que os cavalos dão para o ser humano sobre liderança. Uhum. Então, a minha formação é administração de empresas, fiz MBA, fiz carreira corporativa, mas a minha primeira profissão foi professora de equitação. Eu fui amazona, eu sou amazona, né? E a minha primeira profissão foi dar aulas de equitação. E fui profissional de hipismo clássico por 6 anos. Então, a minha modalidade é aquela modalidade dos saltos. Uhum. Então, quando eu ingressei para o mundo corporativo, a minha referência era o hipismo, né? Toda a minha verdade, toda a minha sabedoria vinha do aprendizado com os cavalos. O trabalho da For Leaders, o método, consiste em inserir o cavalo no processo de desenvolvimento da liderança. Então, o cavalo ele entra como facilitador. Uhum. Não é o tempo todo que o cavalo entra, porque nem precisa, porque o cavalo ele espelha tão rapidamente que a gente precisa ver que ele entra cirurgicamente no processo, tá? Então, aí muita gente pergunta, nossa, mas o que tem a ver montar com liderança, né? Como é essa história? Então, é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, a gente só consegue convencer um cavalo a pular um obstáculo, uma sucessão de obstáculos, se ele quiser, né? A média de peso de um cavalo é 500, 550 quilos, às vezes num cavalo de hipismo clássico chega a 600 quilos, então ele é muito forte. E ele só vai fazer o que ele quiser, né? O que ele tiver prazer em fazer. Então, muitas pessoas têm a visão de que é na chibata, no chicote, na espora. Não, no hipismo clássico isso não funciona, tá? E acho que a maioria das modalidades equestres, isso já é uma verdade, né? A gente prioriza o bem-estar animal. Né? O cavalo tem que estar bem, com a autoestima elevada, tem que estar muito saudável para fazer essas coisas extraordinárias com a gente nas costas. E esse é o mesmo exercício, é o mesmo paralelo que a gente traça, Sara, com a gestão. Eu não consigo mobilizar uma equipe de pessoas se ela não tiver com a autoestima elevada, se ela não se sentir pertencendo, respeitada e até cuidada, né? Então, para eu ter um time de alta performance, esse time tem que ter uma conexão profunda com o seu líder, com o seu chefe, né, com quem os guia, e uma relação, acima de tudo, de confiança e de parceria, né? Então, o hipismo, quando eu ingressei para o mundo corporativo, eu já tinha tudo isso dentro de mim. Então, quando eu comecei a trabalhar em grandes companhias, a primeira empresa que eu trabalhei foi da minha família, então foi uma lição enorme trabalhar numa empresa familiar, sendo eu da família, porque é uma complexidade grande de papéis. Depois eu saí, depois de 9 anos, e fui fazer carreira em outras empresas. E fiz carreiras em multinacionais, com aquela complexidade de todas as grandes empresas, né? Então foram mercados muito diferentes, mas a premissa é a mesma de liderança, né? Então se a gente falar, por exemplo, na vida do campo, liderar uma fazenda, ou mesmo liderar um lar, né? Você precisa ter respeito e você precisa garantir que todos estejam se sentindo pertencendo, respeitados e com a autoestima elevada, justamente para dar o seu melhor, né? Com certeza. É uma entrega mesmo de ambas as partes. Então, todo o trabalho da For Leaders é um grande exercício, Sara, de abstração sobre o universo dos cavalos, o universo dos humanos e o universo das hípicas e aras, onde a gente exige performance desse animal, e o mercado de trabalho, né? Seja ele grande empresa, microempresa, pequena empresa ou um grupo de pessoas trabalhando coletivamente. Então é esse paralelo. O que mobiliza um cavalo a superar obstáculos, a dar o seu melhor? Né? O que mobiliza esse cavalo? E o que mobiliza um ser humano a dar o seu melhor no trabalho, a superar desempenhos, né? E dar a sua máxima da performance? É a mesma coisa, Sara. A gente precisa das mesmas coisas, né? E aí a gente também tem uma lição muito bacana, que é da manada dos cavalos, é da natureza do cavalo em si, né? Então, o cavalo, ele habita o planeta Terra há bem mais tempo
que os humanos, ele já está aqui há 60 milhões de anos, então ele tem mais sabedoria do que está acontecendo aqui do que nós humanos. Nós temos muito potencial, mas a gente ainda está... a gente é muito júnior em termos de evolução se a gente comparar com o cavalo, né? E o cavalo, ele é presa e ele é herbívoro. Então, você imagina o desafio de um animal que é presa e herbívoro sobreviver no mundo como hoje. O cavalo teve a sagacidade de se atrelar ao homem, né? Ele é uma carne que é consumida em alguns países, mas é mais raro, né? Mas ele é mais utilizado como parceiro no trabalho, na lida e no esporte. Ele tem uma alimento. presença muito grande no campo, né, Flávia? Especialmente no meio Sim. da atividade pecuária, né? Muitos e muitos pecuaristas têm cavalos nas suas propriedades e existe realmente uma relação muito forte, né, do homem do campo com o cavalo. Exatamente. E às vezes o homem do campo, ele consegue respeitar mais um cavalo do que uma pessoa. Ele não consegue fazer esse paralelo, né? Ele sabe, o homem do campo, o que faz um cavalo fazer o que ele quer. Ele sabe que se ele abusar de um cavalo, ele vai ter um cavalo problemático, agressivo. O homem do campo sabe disso. Ele sabe que o cavalo é parceiro dele na lida do gado, na lida da fazenda, e também é parceiro dele no momento de relaxamento, né? O cavalo, para o homem do campo, ele entra em vários papéis e é um parceiro. E, no entanto, muitas vezes o homem do campo não consegue olhar que as lições que aquele cavalo está dando para ele são lições de relacionamento em geral. Desde relacionamento com o seu time, com o seu peão, com a sua equipe administrativa, com seus filhos, com a sua família, né? Muita gente fala, eu lido melhor com cavalo do que com gente, né? Talvez, se a pessoa fizer o exercício de tentar olhar para as pessoas com a mesma docilidade e respeito que a gente olha para um cavalo, as relações vão ser mais harmonizadas. E eu acho que esse respeito do cavalo, o cavalo tem essa sagacidade de mostrar, eu sou forte, eu posso te colocar no chão a qualquer momento, mas eu tô aqui contigo, né? E alguns cavalos se sacrificam efetivamente para agradar o humano, para fazer parte da manada humana, né? Então, o que a gente mostra é um pouco essa realidade. Então, o cavalo, ele sai da manada dele para prestar um serviço para o humano, né? E as pessoas saem, deixam suas famílias para prestar um serviço para outros humanos, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a jornada de trabalho da vida das pessoas em geral, a gente tem a maior parte da nossa vida ativa prestando serviço para alguém, a serviço de alguém. E como é que a gente está tratando essas pessoas que estão a nosso serviço, né? E como é que a gente está se relacionando? Então, por isso que existe muita resposta positiva nessa lição dos cavalos. E trazendo a lição do esporte equestre, tem uma infinidade de lições. Por exemplo, o esporte equestre, homens e mulheres, machos e fêmeas competem por igual. O hipismo clássico, principalmente. Eu não tenho modalidade feminina e masculina no salto. A gente está todo mundo competindo por igual. A outra coisa também que é muito bacana dos cavalos é a diversidade. Então, quanto mais a gente mistura as raças, mais forte fica aquele cavalo de salto. Então, hoje a gente não consegue catalogar quantas raças existem no mundo de cavalo. Tem infinitas e nascem infinitas raças todos os dias. Então, a força está na mistura, na diversidade. E isso é uma realidade da manada. Quando você estuda o movimento das manadas, as manadas se perpetuam porque elas fazem a diversidade. Tem um troca-troca, um entra e sai de cavalos, que é gerenciado pela fêmea alfa, tá? Então, a líder da manada é uma fêmea alfa, né? Então, só sobre fêmea alfa, Sara, tem uma lição, porque a fêmea alfa é um fenômeno de liderança das manadas, né? Então, quando a gente olha a manada dos cavalos, existe um respeito e um foco muito grande no coletivo, diferente de outras espécies animais, né? Então, por exemplo, um garanhão, ele não mata filhote. Ele aceita uma fêmea que vem com um filhote de outro garanhão para dentro da manada. Ele não agride, o cavalo não tem essa natureza. Um garanhão, por exemplo, um garanhão alfa, o papel dele é proteger a manada e procriar naquela manada. E se manter ali na liderança enquanto ele tiver força para isso, né? Então, quando a gente olha toda a parte de sucessão, da liderança da manada, dos cavalos, ela é de uma sabedoria que se os homens olhassem, falassem, isso é sucessão, por exemplo, de uma empresa, de uma fazenda. Né? Como é que se dá a sucessão dentro de uma manada?
é o exemplo perfeito para a gente aplicar isso numa empresa, por exemplo, né? Porque o foco dos líderes das manadas dos cavalos é sempre o bem comum, não é o seu status, o seu poder. Porque todo alfa de uma manada, tanto a fêmea como o macho, sabe que ele vai ter a sua finitude em algum momento. E ele vai ser confrontado para sair desse lugar, né? Tipo, não estou forte o suficiente para ser o líder agora, né? Passou meu tempo, envelheci. Então, ele sai do posto, permanece sendo mais um animal da manada, mas sai do posto de liderança e ainda é muito respeitado por aquele que assume, né? Então, existe essa sabedoria muito rica. A manada, só a manada, Sara, dá um workshop inteiro, né? Então, quando a gente faz os paralelos, os exercícios de liderança, quando a gente traz o cavalo e o cavaleiro, fica muito mais fácil da gente entender todas as técnicas de liderança, que a gente vê em grandes livros e best-sellers. Fica mais fácil de digerir isso, de compreender. Quando a gente pega, por exemplo, um case de sucessão, estudando o sucedido e o sucessor, quando a gente só põe pessoas, a gente complica na complexidade psíquica humana. E quando a gente mostra o case de como isso acontece na manada dos cavalos, a gente fala, nossa, é tão natural, né? É tão cíclico, não é tão da vida. Não precisa ser difícil, né? Exato. E é respeitoso, né? Não é descartando, né? É reverenciando, agradecendo e mantendo ali. E tem uma sabedoria muito grande do ciclo, né, na manada. Por exemplo, um cavalo, quando vê que está velho e não vai conseguir mais seguir aquela manada, ele para de seguir. Ele se coloca, não sigo mais, fico por aqui. Meu tempo acabou. Realmente. E ele sabe que ele vai morrer, né? Porque um cavalo sozinho, ele não sobrevive. Assim como nós humanos somos seres gregários. A gente precisa do outro para sobreviver. A gente precisa do coletivo para sobreviver. E então, quando a gente se isola ou isola alguém, quando a gente se isola, a gente está fazendo uma violência conosco, e quando a gente isola alguém, a gente está fazendo uma violência com alguém, né? Então, e os cavalos têm essa sabedoria muito grande. Flávia, e aí tem uma série de eu vou te interromper, né, porque a gente pode trazer. Eu vou te interromper porque o nosso tempo, infelizmente, ele é curto, mas é muito bacana te ouvir falando sobre isso, muito legais as analogias também, né? Realmente, quanta coisa que dá para tirar disso. Só para a gente encerrar, quanto tempo que dura o trabalho? E quem quiser participar, como é que funciona, onde te procura, só para a gente encerrar a entrevista. Tá. Bom, o trabalho vai variar, tá? Eles são 3 etapas, tem uma etapa de diagnóstico, uma de sensibilização e uma de transformação. Então, a gente tem um workshop, que é a parte de sensibilização, que dura um dia inteiro, né? Mas a gente tem um processo, um caminhar justamente para fazer esse desenvolvimento da liderança. Então, a gente tem produtos individuais e coletivos. Então, os individuais, a gente pode comparar um pouco como um trabalho de coaching e mentoring, né? E onde semelhante, mas não é igual. Então, dura em torno de 12 sessões, de prática mais ou menos 1h30 cada uma. E onde que as pessoas podem te encontrar? Em São Paulo, capital, eu faço esse trabalho. Esse trabalho de personal é concentrado em São Paulo. O workshop é em qualquer lugar que tenha cavalos, e aí a gente faz uma seleção de que cavalos são esses e como é que eles são tratados, né? Então, eu já fiz fora de São Paulo. A Ford tem uma rede de parceiros em hípicas e aras que a gente aciona e faz o trabalho nesses lugares, né? Então, o workshop ele pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, onde haja cavalos dentro dessas condições de bons tratos, né? Perfeito, Flávia. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer falar com você. Obrigada a você.